Estamos aqui com o Dr. Moab, que é médico, psiquiatra, professor de medicina aqui na Universidade Católica de Pernambuco. Quero muito agradecer sua presença, a sua generosidade de atender nosso convite para a gente conversar um pouquinho. Norteando o livro O Holocausto Brasileiro, de Daniel Arbex, a gente teve a oportunidade de poder ler esse livro e tentar compreender, entender, né, toda aquela loucura, todo aquele genocídio, toda aquela desumanidade, por assim dizer, que aconteceu naquele local. Primeiro eu queria perguntar ao senhor como que uma sociedade pode entender tristeza como algo que tem que se internar, precisa se enclausurar, precisa excluir alguém só porque a pessoa é triste, apresenta um quadro de tristeza. Como é que o senhor avalia? Existiam pessoas que estavam ali naquela colônia, né, em Minas Gerais, presas porque simplesmente eram tristes. Como é que na cabeça de alguém a tristeza pode ser algo patológico, pode ser uma doença a ponto de induzir, levar, internar a pessoa até a morte? Esse livro que você fala, O Holocausto Brasileiro, é muito interessante porque no fim da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas aliadas entraram nos campos de concentração nazistas, as tropas perceberam que os campos de concentração tinham a mesma estrutura de funcionamento que os hospitais psiquiátricos, os asilos e os manicômios, né? Esses asilos, esses manicômios, na era moderna, começaram a ser inaugurados como um projeto de limpeza urbana. Não é? Os indesejados, os loucos, as prostitutas, os libertinos, que não eram produtivos nessa sociedade moderna, eles eram colocados nesses depósitos humanos. E essa instituição ela perdeu o controle e começou a internar discriminadamente membros da sociedade que divergiam desse padrão. Finalmente, dentro desse contexto, como é que fica essa ideia de loucura? As pessoas são internadas, não são loucas, e as pessoas que se dizem normais internam-as. É, Onde é que está a loucura dentro desse contexto é. todo? Veja, do ponto de vista da psiquiatria, da clínica psiquiátrica, existe uma diferença entre tristeza e depressão. Não é? Assim, a tristeza é um sentimento normal de perda, né? Diante das agruras da vida e tal. E a depressão é um quadro que os antigos chamavam de melancolia, que o indivíduo perde a força vital. A loucura, nesse processo, está no poder que a instituição psiquiátrica teve de diagnosticar sem um critério mais fidedigno as pessoas e considerar como loucura, não é, a tristeza, a desobediência civil, não é, a não aceitação, o inconformismo diante de situações sociais não aceitas. Por exemplo, na União Soviética existiam muitas pessoas que eram internadas em hospitais psiquiátricos com a chamada a loucura do inconformismo, não é? No sentido que eles tinham um delírio de reforma, não é? Que na verdade eram políticos críticos à ditadura soviética, e a psiquiatria servia exatamente como espaço de alijamento dessas pessoas da sociedade. A tristeza pode desencadear uma depressão e a depressão desencadear um problema maior dentro do contexto da psiquiatria? Veja, a tristeza é um sentimento normal diante do fato de, se você perder um ente querido, você está de luto, você está triste, né? E a natureza, ela oferece um tempo de cicatrização. Isso seria a tristeza, né? Isso não pode ser psiquiatrizado, né? Tanto que a gente vive hoje num mundo de muitas frustrações, né? E as pessoas estão excessivamente tomando antidepressivos, né? Os ansiolíticos e os antidepressivos são as medicações mais consumidas pelas pessoas. Agora, a depressão existe, no sentido de que não há motivos para a pessoa estar triste, né? A vida lhe gratifica, mas a pessoa não é
não está satisfeita, não está gratificada, ela sente raiva de si própria, ela se menospreza, né? Ela procura se autodestruir, né? As pessoas dizem, não, você é inteligente, você é bom, e a pessoa se acha burra, se acha feia, e se mata, né? Isso é uma situação que realmente requer um cuidado em termos de saúde, seja espiritual, seja médico, seja psicológico, etc. Agora, o que existe é um excesso de medicalização da tristeza, né? Talvez interesses outros de consumo de medicamentos, existem regras capitalistas envolvendo a indústria farmacêutica também, não é? E digamos assim, esse poder que a instituição psiquiátrica tem de não aceitar uma opinião contrária aos seus princípios, né? Então, por exemplo, se a gente fala da possibilidade de haver uma depressão causada por um fenômeno espiritual, né? Que a gente ouve esse relato de pacientes, né? Confirmou-se que alguém fez um feitiço, ou confirmou-se que há uma obsessão, quer dizer, outros paradigmas que não os paradigmas médicos não são levados em conta, são considerados como falsos. E o senhor acredita que naquela época do Holocausto, né, Qual do deles? manicômio de Minas Gerais de Barbacena, o senhor acredita que naquela época haviam muitos casos que poderiam estar associados a esse perfil que o senhor está retratando, questões relacionadas à espiritualidade, é isso? Veja, eu não sei especificamente com relação a Barbacena. O de Barbacena, eu li o livro de Daniel Arbex, né? Isso. E é interessante como há paralelos com os campos de concentração. Não é? Morreram 60 mil pessoas naquele campo. Tinha os trens dos loucos, eram Isso. terças e quintas-feiras, né, que traziam os loucos. E também não havia medicamentos, eles eram largados, e enfermeiras que dizem que faziam rondas, encontravam 4, 5 corpos, enfermeiras que levavam velas porque esperavam encontrar um cadáver e acender uma vela, né? Centenas de corpos foram inclusive comercializados para os hospitais, né, para as universidades. Para as universidades. Agora, o que algumas pessoas, me parece que foi um funcionário do Hospital de Barbacena falou, é que entre aquela população não haviam somente os loucos, haviam prostitutas, haviam bêbados e talvez, eu não tenho certeza, dissidentes políticos, no sentido de pessoas que discordavam de alguns prefeitos das cidades do interior e eram mandados para lá. Lembrar que esse hospício foi inaugurado em 1903, não é? Quer dizer, foi quantos anos, meu Deus? 20 anos após a inauguração do Hospital da Tamarineira, o asilo da Tamarineira, em 1883, né? Então é isso, né? Quer dizer, a psiquiatria ela passa a ser, ela deixa de ter uma função terapêutica e passa a ter uma função carcerária, né? De punição e de tortura, né? Falando em punição e tortura, foram muitas violências praticadas lá nesse manicômio. E essa violência atual, as pessoas se agredindo, as pessoas estão violentas, agressivas, seria uma epidemia de loucura social? Como é que o senhor observa essa atual violência social, das pessoas se agredindo, se desconhecendo, inclusive? É uma boa pergunta. Veja, quando a gente pega digamos, a referência da psicanálise, que é Freud, né? Freud tem um livro que ele analisa um caso clínico chamado caso Schreber, e onde ele coloca que uma das principais, digamos assim, estruturas da loucura é o narcisismo, né? No sentido de que, por exemplo, o bebê, quando ele nasce, ele só vê a si próprio, né? Ou a mãe, e não vê o mundo ainda. Ele não está preparado ainda para uma relação com o outro. Então, quando a pessoa se torna um louco, um esquizofrênico, do ponto de vista psicológico, ele volta a essa condição de bebê, né? Ele come cocô, né? Ele não consegue entender o que o outro fala,
ele tem um pensamento imaginário, que ele traz o sonho dele para a realidade, ele cria a própria língua, né? Isso do ponto de vista da psicologia. Do ponto de vista da sociedade, esse momento de pós-modernidade, digamos assim, é um problema, é uma questão sociocultural onde a gente vê um excesso de individualismo, ou hiperindividualismo, não é? Nesse hiperindividualismo não há um pensamento coletivo, não há uma ideia de grupo, não há uma ideia digamos assim, de comunidade. São os interesses individuais que estão acima dos interesses coletivos, e nisso existe uma falta de solidariedade, existe uma falta de compaixão e, o que é pior, uma intolerância diante do pensamento do outro. Então, hoje, eu não aceito um pensamento que seja diferente do meu. Então, se esse pensamento é diferente do meu, eu simbolicamente, no Facebook, eu bloqueio a amizade, destruo aquela amizade se a pessoa pensa diferente de mim. E se no mundo da vida, no mundo real, esse debate ele continua com essa diferença, então eu passo para agredir fisicamente essa pessoa, podendo chegar, em alguns casos, até a própria morte, né? Quer dizer, uma sociedade que não é tolerante com as diferenças. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da reforma psiquiátrica, né? A partir do fechamento dos manicômios, os portões se abrem, os pacientes com transtornos mentais retornam às suas casas, outros nas ruas. Como é que o senhor percebe, avalia a Lei 10.216 de 2001? Queria que o senhor norteasse esse contexto todo. Eu me lembro, nos anos 80, quando eu era estagiário no Hospital da Tamarineira, uma das cenas mais tocantes da minha vida foi, numa determinada enfermaria, tinha uma moça, uma mulher jovem, ela nua, deitada no chão, segurando um pedaço de goiabada na mão, olhando para mim dizendo assim: doutor, isso aqui é o inferno, né? Com um olhar mais triste que eu já vi na minha vida. E, quer dizer, a Tamarineira, ela nos ensinou muito, né, sobre a loucura, mas havia um lado cruel, desumano, não é? Muito parecido em algumas coisas. Por exemplo, antigamente, eletrochoque em 50 pacientes ao mesmo tempo, de vez em quando encontrar paciente morto, aquelas coisas terríveis. Então, grupos de médicos, psicólogos, assistentes sociais, ativistas sociais, eles criaram, influenciados pelo modelo italiano, a chamada Reforma Sanitária Brasileira, nos anos 90. E a reforma, ela preconizava uma sociedade sem manicômios, né? Inclusive tirar as grades psíquicas que existiam. E ela consistia basicamente, a partir dessa lei, que é uma lei federal, do deputado Paulo Delgado, de Minas Gerais, o fechamento progressivo dos manicômios e a abertura de serviços alternativos. Centros de atenção psicossocial, onde o paciente teria um trabalho, o usuário teria uma assistência integrada, né? Um projeto terapêutico singular, mas ele continuaria inserido no seu território, na sua casa. Aqueles que não tinham famílias, os lares, as residências terapêuticas, né, onde eles morariam em residências, eles teriam seu próprio sustento, apoio de técnicos, não é? O diálogo com a atenção básica de saúde, porque é onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, e a tentativa, não é, de criar unidades de desintoxicação química em hospitais gerais, mas sem o espaço do manicômio, né? Então, com o paciente inserido no seu território, que é o lugar onde ele vive, o lugar que ele vivencia o seu cotidiano. Esse processo de substituição ia acontecendo, né, de uma maneira célere, né?
teve uma época, né, que o ministro da Saúde no Brasil era um psiquiatra, o secretário estadual de saúde em Pernambuco era um psiquiatra, o secretário municipal de Recife era um psiquiatra, né? E esse processo ia até que em um determinado momento esse processo parou e hoje nós vivemos um momento onde o ministro da Saúde, que é um engenheiro, ele deseja a privatização do SUS e não há espaço, né, para a saúde mental num sistema que seja exclusivamente privatizado, né? Então, essa reforma psiquiátrica é uma coisa absolutamente necessária do ponto de vista técnico, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista humanístico, né? Eu lhe dou um exemplo. Quando eu trabalhava como psiquiatra no ambulatório do Hospital Otávio de Freitas, eu atendia pacientes no ambulatório que vinha de um manicômio, que vinha de um CAPS. Era completamente diferente. O paciente que vinha de um manicômio era um paciente que tinha a sua identidade muito machucada. Era uma pessoa que não olhava para você, que não conversava com você. Era uma pessoa que... Descaracterizada, né? Descaracterizada, sem identidade. Sem identidade. Era uma pessoa que ele perdeu algo da sua alma, da sua essência. Enquanto que aquela pessoa que vinha de um CAPS, quer dizer, em interação com o seu território, com a família participando do tratamento, ele continuava sendo ele. Ele continuava com as suas roupas, ele continuava com as suas ideias, ele continuava com os seus pensamentos, digamos assim, com os seus adornos que significassem a sua identidade, e carregava também um determinado problema. O que vinha do manicômio, o problema tomava conta dele e ele perdia a sua identidade, né? Os deveres do Estado, do governo e os deveres da sociedade em combate a esse adoecimento. Como é que o senhor dava para dar um panorama de quais são esses deveres, quais são essas responsabilidades, quais seriam? Eu acho, em primeiro lugar, a gente não pode pensar no público sem o privado, nem o privado sem o público. Então, países como o Canadá, que eu considero como um país saudável, o público e o privado, eles se articulam, né? Então, se você tem uma sociedade que quer ser tudo público, isso não funciona. Ou uma sociedade que quer ser tudo privado, como estudatado mínimo, isso não funciona porque é a lei do pensamento único, né? Então, quando a gente fala de saúde, né, saúde mental está dentro da ideia de saúde. E saúde é um conceito integrado. Então, condições de moradia, é todo esse chavão: condições de moradia, condições de educação, saneamento, transporte, respeito pela diversidade, meio ambiente, liberdade religiosa, Estado laico, né? Quer dizer, isso equilibrado favorece a saúde mental. Isso equilibrado e favorece a saúde mental. Leva ao... Claro que existem alguns casos que há um determinante genético nisso, entendeu? Não, mas países outros você tem isso, sim, claro, tá? Mas assim, se a pessoa tem uma predisposição para a loucura, uma predisposição genética para a loucura, uma estrutura social onde isso não existe, onde há esse desequilíbrio em termos de políticas sociais, favorece o adoecimento mental, favorece alcoolismo, favorece os homicídios, né? Essa onda de violência que existe no Brasil é um problema de saúde pública. Então, recentemente, o cara saiu do trânsito, escutou o gosto, pegou a revólver e matou o sujeito na frente do... Isso não é normal. Agora, isso não é um problema de responsabilidade dos indivíduos, é um problema social, né? Onde a gente vê que há uma falha dos governantes nesse sentido, das políticas públicas, né? Nesse sentido. Há psiquiatras suficientes para atender toda essa demanda de adoecimento na rede pública e na rede privada? Olha, houve uma época em que os psiquiatras, eles diminuiu o número. Por alguma razão, nos últimos anos, as faculdades de medicina estão formando um número maior de psiquiatras. Voltou a procura pela psiquiatria. Agora, a gente precisa responder isso melhor
no sentido, esses psiquiatras estão sendo formados visando trabalhar no serviço público ou no serviço privado? Estão visando trabalhar nos CAPs, estão visando trabalhar nas unidades de saúde da família ou no consultório particular? Não é? Isso precisa ser melhor estudado, né? Ou os CAPs estão sabendo oferecer condições para esses psiquiatras, né? Ou não? Então, de um fato, assim, a gente sabe que em muitos serviços como CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, faltam psiquiatras. E, por outro lado, está havendo uma procura maior de psiquiatria nas faculdades de medicina, né? Então, alguma coisa está acontecendo no gerenciamento desse processo que precisa melhor ser respondido. Quero muito agradecer Eu mais que uma agradeço. vez a sua participação gratificante. Com certeza a gente vai aprender muito com sua fala. Que é isso. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição para conversar com vocês.